valor excede o de finas joias. Olá, bom dia, irmãos, bom dia, queridos ouvintes. Graças ao Senhor, mais um dia estamos aqui para desfrutar do Provérbios e também desfrutar da leitura da Bíblia no roteiro anual com a irmã Vera e nos livros e alimento diário com as irmãs, o nosso devocional. Vamos iniciar o programa com provérbios, palavras de sabedoria, e o provérbio de hoje diz assim, 4 de novembro, fala assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Provérbios capítulo 27, versículos 1 e 2. Temos como título: toda a glória seja dada a Deus. O homem não deve gloriar-se nem mesmo do seu sucesso, pois tudo é passageiro. Muito menos gloriar-se do dia de amanhã, pois ao Senhor pertence o futuro. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Paulo alerta aos filipenses para nada fazerem por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, 3. Capítulo 2, versículo 3. Certa vez, Jesus disse aos judeus: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. João 7,18. A nossa missão hoje na terra é fazer a vontade de Deus, é promover o progresso do Evangelho. Pautamos o nosso trabalho pelo modelo que o Senhor Jesus nos deixou, pois não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade, nem buscamos o êxito da nossa obra. Pelo contrário, nada fazemos de nós, nem para nós. Toda a glória seja dada a Deus. Amém? Toda a glória seja dada a Deus. Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Que as nossas irmãs fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Márcia Girlânia. Amém, irmãs? Hoje vamos ler o Alimento Diário, semana 3, terça-feira. Leitura bíblica, Gênesis 1, 27 e 31, capítulo 2, do 2 ao 4. Ler com oração. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,18. Título de terça-feira: quando Cristo governa, Deus descansa. No final do 6º dia, Deus criou o homem e a mulher. Ele não criou um ser de gênero indefinido. Portanto, não sejamos enganados pelas falsas ideologias do mundo. Deus os abençoou e lhes deu a missão de ser fecundos e encher a terra, sujeitando-a. Sem a bênção de Deus, o homem é incapaz de cumprir essa missão. Na Epístola aos Gálatas, vemos que a bênção de Abraão é o Espírito prometido. Sem a ação do Espírito, a Igreja não consegue cumprir a incumbência dada por Deus. Assim, em nós mesmos, não temos poder para lutar pelo reino.
Deus abençoou o homem e a mulher, ordenando-lhes que fossem fecundos. Isso nada tem a ver com a execução de uma obra exterior, mas sim com vida. Deus tornou-nos férteis. É por isso que a cada reunião há novas pessoas entre nós, engajadas na luta pelo reino. Por outro lado, Deus também ordenou ao homem que sujeitasse a terra. Embora Cristo esteja nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, nem tudo lhe está sujeito. Basta olhar para nós mesmos e perceber que ainda temos opiniões contrárias ao Senhor. Portanto, a igreja precisa ser a primeira a sujeitar-se a Cristo para que, por meio dela, tudo lhe seja sujeito. Após a criação do homem no 7º dia, Deus descansou de toda a obra que fizera. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Isso está em Gênesis 2:2. No hebraico, há 2 verbos para a palavra criar. Um deles é criar do nada, bara. O outro é criar a partir de um material existente, asa. O verbo empregado aqui nesses versículos é asa, porque a terra que se degradara fora restaurada. Já no versículo 4, quando é mencionada a criação original dos céus e da terra, o verbo é bara, pois foram criados do nada. Esse verbo bara também foi usado na criação do homem, pois ele não existia. Ao contemplar todos os itens da criação, Deus disse que era bom, mas ao criar o homem, ele disse, muito bom. A função deste era dominar a terra, mas infelizmente pelo pecado, toda a humanidade foi levada cativa por Satanás. Por isso mesmo, a missão de resgatar as pessoas por meio da pregação do Evangelho e trazê-las novamente para o reino de Deus. No 7º dia, Deus descansou de toda a sua obra. Isso tem um sentido profético. Na versão da Bíblia em ordem cronológica, a Nova Versão Internacional, há uma datação feita por um autor chamado Ries. Em sua referência, o homem foi criado em 3975. O nascimento de Jesus deveria ter sido datado no ano 0 de nosso calendário gregoriano. Entretanto, houve um erro, e Cristo nasceu no ano 5 a.C. Em sua crucificação, Cristo devia ter por volta de 33 a 34 anos, no ano 29 depois de Cristo. Portanto, ele nasceu no ano 5 e foi morto no ano 29. Essa também é a data do nascimento da igreja, quando houve o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Como para Deus um dia é como 1000 anos, então os 6 dias da criação referem-se a 6.000 anos. Se considerarmos a criação do homem no ano 3.975 a.C., atualmente em 2025, temos exatamente 6.000 anos. Logo, estamos no final do 6º dia. Quando o homem sujeitar todas as coisas aos pés de Cristo, acabará esta era. Aí virá o 7º dia, ou seja, o milênio. Os 1000 anos em que Cristo governará sobre a terra. Quando Cristo governa, Deus descansa. Atualmente, o mundo vive uma crise de autoridade no cenário político, mas a igreja está na esfera espiritual, onde Cristo governa. Não nos sentimos como um barco à deriva, mas avançamos em direção ao cumprimento do propósito de Deus, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Nesse contexto, o homem que surge ao final do 7º dia para trazer o governo de Cristo é a igreja, o novo homem. Quando esse novo homem se sujeitar completamente ao governo de Cristo, terminará o 6º dia e Deus poderá descansar.
que tenhamos um bom desfrute e que podemos deixar aqui abaixo, nos comentários, a luz na palavra, a sua direção e a sua demonstração. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Aleluia, Senhor Jesus! Deus deseja que a igreja trabalhe e lute pelo reino de Deus. Vamos erguer os nossos olhos. O Ló já foi embora. Deus deseja que a igreja trabalhe e lute pelo seu reino. Deus deseja que a igreja trabalhe e lute pelo seu reino. E lute, e lute, e lute pelo seu reino. E lute, e lute, e lute pelo seu reino. Deus deseja que a igreja trabalhe e lute pelo seu reino. Deus deseja que a igreja trabalhe e lute pelo seu reino. Deus deseja que a igreja trabalhe e lute pelo seu reino. Deus deseja que a igreja trabalhe e lute pelo seu reino. E lute, e lute, e lute pelo seu reino. E lute, e lute, e lute pelo seu reino. Aleluia! Vamos lutar pelo reino de Deus, Senhor Jesus, trabalhando, servindo com alegria, entusiasmo e excelência, Senhor Jesus! Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, irmãs. Bom dia, amados ouvintes do programa Mães Amorosas. Que prazer estar com vocês aqui nessa terça-feira. Estamos iniciando a nossa leitura bíblica de hoje e estamos lendo Ezequiel. Hoje nós vamos estar lendo 2 capítulos, capítulos 10 e 11, são capítulos curtos e algumas notas da Bíblia King James. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para desfrutarmos do Senhor, dessa porção da palavra de hoje. Senhor, muito obrigada, Senhor, por o Senhor ter dado essa disposição para nós nessa manhã. Revigora as nossas forças, Senhor, que nós possamos ser como águias, né? Que renovam as nossas forças todas as manhãs. Graças te damos pela energia que você tem dado para nós e estamos edificando a sua casa. Graças ao Senhor, nós estamos edificando a casa de Deus, né? Todos juntos, crianças, adolescentes, jovens e entendentes, né? Estamos aqui todos juntos para edificar a casa do Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor deu para a gente, por essa oportunidade de ser os trabalhadores da última hora. Amém! Vamos trazer o Senhor de volta? Vamos? Amém! Esse é o nome que nós mais almejamos, trazer o Senhor de volta. Isso aí. Vamos fazer então a nossa leitura bíblica diária. Capítulo 10 de Ezequiel, versículo 1, título: A visão das brasas de fogo. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, havia algo como uma pedra de safira e que parecia ser um trono. E falou ao homem vestido de linho: Vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e encha as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam no lado do sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interior.
Então, a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Versículo 6. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então, um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e as pôs nas mãos dos homens, que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das suas asas o que parecia ser mão humana. Já vou ler algumas notas para você, certo? Então, nota 10.1. As cortinas internas e o véu que separava o santo dos santos no tabernáculo eram decoradas com querubins. 2 querubins de ouro com as asas abertas em cima faziam parte da cobertura da arca do pacto dentro dos santos do tabernáculo. Esses querubins estavam esculpidos, tinha também querubins esculpidos nas paredes do templo de Jerusalém, e eles eram revestidos de ouro. Tanto no tabernáculo como no templo, os querubins constituíam um trono para a invisível presença da glória de Deus. Então, havia um trono ali para a invisível presença e glória de Deus. Os seres, na visão de Ezequiel, não foram nomeados. Ezequiel reconheceu esses seres como sendo querubins, ou seja, anjos, né? E essa visão de viver a cidade sendo queimada realmente aconteceu no ano 586 a.C., né? Nota 10.3. Por todo o tempo em que a glória do Senhor residiu no templo, a nuvem que a acompanhava para revelar a glória do Senhor encheu o átrio. Está falando aqui sobre o tabernáculo, que tem o átrio exterior, depois tem o santo lugar, depois tem o santo dos santos, né? E essa nuvem encheu o átrio do tabernáculo. Nota 10.6. O fogo na Bíblia é muitas vezes associado ao julgamento de Deus contra a impiedade e o pecado. Você pode conferir com Gênesis 19, versículo 24. E Deuteronômio 32, 22 e Amós 1, 2. De acordo com Ezequiel, o mesmo fogo da parte de Deus que purificou a boca de Isaías. Lembra quando Isaías falou, meus lábios são impuros? Então, o anjo pegou uma brasa do altar e colocou na boca de Isaías, né? E a purificou. É o mesmo fogo. E também é o mesmo que trouxe destruição para Sodoma e Gomorra. É um fogo purificador, né? E este mesmo fogo purificaria agora a cidade de Jerusalém em julgamento. Amém? Agora, vamos ver a visão das 4 rodas. Olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência. Eram como se uma roda tivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor.
Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era rosto de querubim, o segundo rosto humano, o terceiro rosto de leão e o quarto rosto de águia. Os querubins se elevavam. Estes eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Então, lá no capítulo 1, ele teve essa visão aqui também, né? Ele teve a visão com esses mesmos querubins, com os 4 seres viventes. Versículo 16. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as rodas não se separavam deles. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam, as rodas também se elevavam. Porque o espírito dos seres viventes estava neles. Então, aqui, uma explicação muito rica dos irmãos, né, da vida da igreja, que essas rodas é o mover atual de Deus, né? Então, você vê que elas andavam sempre para frente, nunca para trás. Quando uma ia para frente, todas iam juntas. Esse é o mover atual do Senhor. Então, vamos ler algumas notas aqui. No capítulo 1, versículo 18, quando Ezequiel teve a visão das rodas, e com os 4 seres viventes, os olhos estavam só nas rodas, né? No capítulo 1. Estavam nos aros das rodas, né? Elas eram cheias de olhos. Enquanto aqui, os seres em sua inteireza estavam cheios de olhos. Então, os 4 seres viventes estavam cheios de olhos. Os 4 seres que João viu ao redor do trono de Deus também estavam cobertos de olhos. Quando João viu isso? Em Apocalipse, capítulo 4, 8. Então, é a mesma visão, né, dos seres viventes que aparece aqui e aparece em Apocalipse também. Nota 10, 18. Nesse versículo, Ezequiel apresenta o cumprimento da advertência proferida por Moisés em Deuteronômio 31, 17. E repetida mais tarde por Oséias, no capítulo 9, versículo 12. Deus tinha determinado abandonar o seu santuário. A sua soleira era considerada o seu lugar de descanso e habitação. Nota 10, 19. O movimento da glória de Deus para o portão do leste prenunciou a sua partida final do complexo do templo e de Jerusalém. Então, a porta oriental também seria para os judeus o local de julgamento. Jesus foi para o monte a leste da cidade, o Monte das Oliveiras, certo? E subiu para o Pai, lá em Atos, capítulo 1, versículos 9 e 12. A presença de Deus no meio do seu povo era uma indicação do seu favor para com eles. Por outro lado, sua ausência era um sinal que Deus os rejeitara. O supremo privilégio da fé é o acesso à presença de Deus. Então, nós somos privilegiados quando temos acesso à presença do Senhor. Então, quando a glória de Deus abandona o templo, isso significa que o Senhor saiu dali. Porque tanta contaminação, tanta idolatria, tanto pecado, tanta desobediência, que o Senhor saiu do templo. Senhor Jesus. Agora vamos ver o juízo de Deus contra os chefes do povo. Capítulo 11. Então o Espírito me levantou e me levou ao portão leste da casa do Senhor, a qual dá para o leste. À entrada do portão estavam 25 homens. No meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, chefes do povo, e disse-me: Filho do homem, são esses os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Eles dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Essa cidade é a panela e nós somos a carne. Portanto, profetize contra eles, profetize, ó filho do homem.
Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: fale, assim diz o Senhor. É isso o que vocês estão dizendo, ó casa de Israel. Porque eu sei o que passa pela mente de vocês. Olha só, o Senhor sabe não só o que a gente faz, mas o que a gente pensa também, certo? Vocês multiplicaram os seus mortos nessa cidade. Vocês multiplicaram os seus mortos nesta cidade e encheram as ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os mortos que vocês largaram no meio da cidade são a carne, e a cidade é a panela. Quanto a vocês, eu os expulsarei da cidade. Vocês ficarão com medo da espada, mas é a espada que trarei sobre vocês, diz o Senhor Deus. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros e executarei juízos entre vocês. Vocês cairão à espada, nos confins de Israel eu os julgarei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, e vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos. Pelo contrário, agiram segundo os juízos das nações que estão ao redor de vocês. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então, caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? Vamos para algumas notas explicativas aqui. No capítulo 11, menciona os mesmos 25 homens que estavam adorando o sol. Lembra deles? Tinha os 70 anciãos e também tinha os 25 homens que estavam de costas para o Senhor e adorando o Deus Sol. São esses mesmos 25 homens. Nota 3. No capítulo 24, do versículo 3 a 5, nós vamos ver ainda, né? Jerusalém é retratada como uma panela cheia dos melhores pedaços. As pessoas pensavam que podiam seguir adiante e construir casas, porque pertenciam a Jerusalém, enquanto os exilados eram como estranhos que foram descartados por serem impróprias para a panela. Jeremias 29, versículo 5, pode tratar dessa mesma preocupação a partir do contexto dos que estavam no exílio e das autoridades no cativeiro. Nota 11:9 diz assim: os juízos que outrora sobrevieram ao Egito, em Êxodo 6, versículo 6 e 12, versículo 12, sobrevieram agora aos habitantes de Jerusalém. Eles seriam entregues a estranhos, ou seja, aos babilônios, né? Aos caldeus, né? Esta profecia eu julgarei na fronteira de Israel, e literalmente em Ribla. No capítulo 11, versículo 11, fala: nos confins de Israel eu os julgarei. E isso aconteceu em Ribla, né? Não sei se você se lembra, mas nós já lemos em Jeremias, né? 52, versículo 24 a 27, que em Ribla foram mortos os líderes de Israel. Versículo 12. E vós sabereis que eu sou o Senhor, porque não andaste nos meus estatutos. Promessa da restauração de Israel. Versículo 14. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: afastem-se do Senhor. A nós é que esta terra foi dada como herança.
Portanto, diga, assim diz o Senhor Deus, embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Por fim, diga, assim diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei no meio dos povos e os recolherei das terras por onde forem espalhados. E lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. A glória de Deus se afasta de Jerusalém, versículo 22. Então, os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à caldeia para junto dos exilados, numa visão pelo Espírito de Deus. E a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Nossa leitura termina aqui no capítulo 11, né? Versículo 25. Quero ler para você nota 11:16, que diz assim: o templo era o símbolo da presença de Deus entre os israelitas. Com a vinda de Jesus, a presença de Deus não mais está situada no templo físico, feito pelo homem, mas sua presença, mais uma vez, habitou entre o povo, como diz João 1,14, né? Ele tabernaculou entre nós, né? E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como tinha feito durante o período no deserto e de acordo com Ezequiel 11:16, durante o exílio. Em outras palavras, com a vinda de Jesus, há uma mudança histórica redentora, fundamental na demonstração da glória e da presença de Deus. Os paralelos mais próximos são encontrados no Novo Testamento com a apropriação por Jesus do termo santuário para ele próprio, em João, capítulo 2, 19-22. E sua declaração de que a verdadeira adoração ocorrerá em espírito e em verdade, quando ele fala com a mulher samaritana, né? Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso está em João, capítulo 4, versículos 21 e 24. Entretanto, aqui o Senhor prometeu pessoalmente ser para os exilados aquilo que o templo tinha sido para eles em Jerusalém. O Senhor ainda cuidaria do seu povo lá no exílio. O Senhor estaria com eles lá no exílio. Nota 17. O Senhor pode abandonar sua terra, como ele fez, ele saiu do templo. Mas ele não abandonará permanentemente o povo. O ajuntamento, quando ele diz, hei de ajuntar-vos do meio do povo, se refere ao fim do exílio babilônico, mas pode também se referir a um ajuntamento futuro de Israel no início do reino milenar. Né? O Senhor jamais vai abandonar o seu povo. Amém? Graças ao Senhor.
Nota 18. Os novos habitantes removerão os ídolos detestáveis e as imagens repugnantes que outrora encheram a terra. Amém? E o Senhor também iria trocar o coração de pedra deles para um coração de carne, ou seja, eles voltariam, eles amariam o Senhor novamente, né? Ó Senhor Jesus. E nota 11:20, a restauração do relacionamento de Israel com Deus. Eles serão, quando o Senhor diz, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, o objetivo do Senhor será alcançado porque haverá arrependimento do povo e o Senhor vai trazê-lo de volta e vai cumprir todas essas promessas aí para o povo de Israel. Amém? Jesus é o Senhor. Amanhã a gente dá continuidade com a leitura, capítulo 13, e vamos ficar agora com a irmã Lene com a continuação da leitura bíblica anual, com Salmos, Provérbios e o livro de Hebreus. Até mais, se Deus quiser, amanhã a gente tá junto aqui de novo. Bom dia. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera, mais uma vez. Agora para ler a segunda parte da leitura bíblica diária. E vamos ler Salmos capítulo 105, a partir do versículo 16 até o 36. O provérbio 27, do 1 ao 7. E a carta aos Hebreus capítulo 6, que fala assim: ainda é Deus e o seu povo. 105:16, que fala assim: Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos, e pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, com bem quisesse sujeitar os seus príncipes e ensinar sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. Deus lhe enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até os aposentos dos reis. Deus falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva deu-lhe granizo e fogo chamejante naquela terra. Agora 33, que fala: devastou-se os vinhedos e os figueirais e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou e vieram gafanhotos e lagartas sem conta, que devoraram toda a vegetação do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. Amanhã terminaremos esse capítulo. Agora vamos ler Provérbios, que é o 27, versículos 1 até o 7, que fala assim: não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que outros o louvem, e não a sua própria boca. Um estranho, e não você mesmo. Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato
é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Agora vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 6, que fala assim: Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É possível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à zombaria, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Final da leitura de hoje
dia 4. Amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor permitir, com mais uma leitura bíblica. Bom dia! Eu ouço a tua voz a me guiar. O livro Servas Diligentes, e hoje nós estamos no capítulo 2, e o subtítulo do capítulo 2 é Cristo, o fim da lei. Vamos lá? Os judeus não entenderam que a lei só existiu porque o homem e a mulher transgrediram contra a palavra de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Irmã, e na prática, você sabe como crer? Deus não exige nenhum curso ou tarefa. É por receber a palavra da fé no coração. É por confessar com a boca a Jesus como Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É assim que recebemos a salvação. Nosso Deus é muito simples, tanto que ele se comparou com uma videira, né? Uma videira é baixinha, qualquer um pode pegar, diferente de um coqueiro, né? Que para você pegar precisa de alguma coisa ali, precisa subir. Mas o Senhor se comparou com uma videira, porque ele é simples e acessível. Basta crer e invocar, ó Senhor Jesus, confessar com a boca, crer no coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e nós somos salvos. Romanos 10, de 2 a 12 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. O Senhor não faz separação de pessoas. Todo aquele que invoca, todo aquele que crê no coração recebe salvação. O Senhor é rico para com todos que invocam. Ó Senhor Jesus, quando cremos no Senhor Jesus, Ele mostrou que pela fé nós morremos com Cristo na cruz. Nosso velho homem já morreu e não está mais sujeito à lei. Graças a Deus, agora somos salvos. Nossa lei é a lei do Espírito da vida. Quando nós recebemos o Senhor, uma outra lei entrou em nós. Antes tínhamos somente a lei do pecado e da morte, nós não tínhamos saída. Mas a lei do Espírito da vida entrou em nós e quer governar o nosso viver. A lei do Espírito da vida. Em Romanos 8, de 1 a 2, lemos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso é muito poderoso. Você não precisa mais viver em conflitos, depressão e exaustão espiritual. Agora você é nova criatura em Cristo. Que rico! Cristo é como um foguete que a impulsiona para cima, para o alto, para o celestial, para a dispensação da fé. Você não está mais na esfera terrenal. Chega de viver presa às coisas dessa terra. Aleluia! A lei do Espírito da vida libertou. Não há como se livrar da escravidão do pecado estando debaixo da lei. A religiosidade da lei jamais vai transformar você numa serva que agrada a Deus, porque a dura moralidade da lei perdeu a sua vitalidade, a sua validade com a morte de Cristo na cruz. Então, se apodere da cruz. Se apodere, irmã. A cruz é a sua salvação. Nas ordenanças e costume da lei de Moisés, do certo e errado, você nunca conseguirá fazer o bem que quer. E muitas vezes repetirá os erros que odeia cometer. A lei não pode dar vida a nós. A lei é totalmente importante para lidar com a carne. Portanto, por que você quer sujeitar-se à lei novamente?
Por que quer continuar presa às revelações do passado? Porque insiste no que julga ser o mais correto ou errado para agradar a Deus. Se vivemos no velho homem, não temos opção, senão continuar vivendo em nossa natureza pecaminosa da qual somos escravos. Você quer permanecer sendo escrava da lei? Se você permanece na lei, você é escravo do pecado. Em Romanos 6,6 lemos: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Apegar-nos à lei não nos libertará dessa natureza. Pelo contrário, a lei só ressaltará o pecado. Em Gálatas 3,10 lemos: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Você procura justificar-se na lei? Tudo bem. Só que você precisa praticar toda a lei. Não adianta praticar 90%. Falhou um item, você é maldita. O desespero de uma mulher que não é governada pelo Espírito e acaba tornando-se escrava do pecado é que ela se apega ao certo e errado, e não ao Espírito. Ela conhece o mal que não deve fazer, mas acaba fazendo, porque não consegue realizar o bem que gostaria. Romanos 7,19 diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. A lei expõe nossos erros com muitos holofotes potentes, mas não tem a solução para nos libertar dos pecados. A tentativa de praticar a lei não nos traz libertação, somente culpa e muita angústia. A lei evidencia o errado e nos faz sentir miseráveis por não conseguirmos atender às exigências do que seria o mais correto. E por não conseguirmos ser moralmente mais correto como a lei nos exige, nos culpamos e desanimamos. A única coisa que extermina a falsa e inconstante moralidade da lei é a cruz. A única coisa que extermina a falsa e inconstante moralidade da lei é a cruz. É nós morrermos para a nossa velha natureza e vivermos por meio da nova vida que entrou em nós, por meio da lei, do Espírito e da vida. Assim como quando tem a lei da gravidade, que quando eu jogo alguma coisa, ela cai. Assim também é a lei do Espírito e da vida. Quando eu estou em Cristo, espontaneamente eu faço a vontade de Deus. Às vezes a gente se esforça tanto para fazer a vontade de Deus, mas na nossa velha criação isso é impossível, como fala aqui, né? A gente pode se esforçar, tentar fazer o máximo, mas assim, se a gente falhar em um, já não tem validade, né? Porque aqui fala: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei, no livro da lei, para praticá-la. Então, para o homem é impossível, mas para Deus, irmão, não tem impossível. O Senhor preparou uma saída para nós. Hoje nós temos a lei do Espírito da vida no nosso interior e precisamos aprender a viver por meio dessa vida. Vamos orar? Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque embora tenhamos o pecado dentro de nós, que nos leva a fazer coisas que às vezes nós não queremos, mas o Senhor, pela tua misericórdia, preparou uma saída para nós. O Senhor morreu no nosso lugar. O Senhor pagou o preço, um preço de sangue para nos libertar. E o Senhor deu tua vida para nos salvar. Oh, muito obrigada, Senhor, porque quando o Senhor ressuscitou, quando nós cremos no Senhor, essa lei do Espírito da vida, a vida de Deus entrou em nós, essa vida que nos salva. Oh, Senhor, queremos aprender, Senhor, a viver por meio dessa vida. Muito obrigada por essa salvação. Oh, Senhor Jesus. E é isso aí, irmãs. Vamos aprender a viver por meio dessa vida. Até mais.
mas na